Fala, seus gremistas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a confiança, a alta confiança depositada do treinador Roger Machado em Thiago Santos. Não que esse jogador não deva realmente receber elogios, principalmente pela última partida, onde ele apareceu não só defensivamente, mas como ofensivamente ele apareceu bem em algumas jogadas do tricolor. Também já havia jogado bem contra o Vasco da Gama, né? Não é um jogador desprezível, é um jogador que não tem tanta técnica, mas eu vou falar nesse vídeo o porquê que a gente tem que ter o cuidado desse exagero em elogiar um jogador que é um jogador bem limitado. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, já peço o teu joinha, tu curte, compartilha com os teus amigos gremistas e assim a gente vai fazer o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado, sou o Rafael do canal Rafael Tricolor, a voz torcedor. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, olha só que não é novidade para ninguém que dentro do Grêmio, do departamento de futebol do Grêmio, se existe uma paixão exacerbada sobre o Thiago Santos, a gente já sabe, a gente está cansado de saber, inclusive com o anterior treinador, Wagner Mancini, também não deixou o jogador que na época tinha proposta, se não me engano, era do Atlético Mineiro, tinha uma sondagem do Atlético Mineiro e prontamente o Wagner Mancini pediu para esse jogador permanecer na arena por achar que é um jogador importante, inclusive era seu titular, até que veio o Roger também, tentou, insistiu, até que não deu mais e como o Roger mesmo falou, esse jogador é queimado sim pelo rebaixamento, não é à toa, né? Ele foi um dos responsáveis sim por uma má campanha, jogando muito mal, mas não perdendo a titularidade. Infelizmente, acabamos sendo rebaixados. Mas falando especificamente sobre o Thiago Santos, é que me preocupa muito mesmo. Aí é uma informação que eu recebi vindo também com a opinião de um torcedor tricolor. Do mesmo ponto que eu digo que a gente sim merece, esse jogador merece sim um reconhecimento pelos dois bons jogos que vem fazendo e tomara que eles nos ajude, pelo menos esse ano ainda que ele tem contrato em rigor, que ele nos ajude, mas o problema demais de elogiar é que o Roger já dá sinais da titularidade desse jogador. Às vezes a gente vê um guri que precisa 5, 7, 8, 20, 10 jogos, né, sendo forçadamente assim, falando a modo grosso, que um guri para provar, às vezes, ou um outro jogador que não tem tantos status, ele precisa pelo menos umas 5, 6 jogos aí em sequência para ganhar a vaga de titularidade, que é o caso do Bitelo. Por que eu vou falar isso aí? Thiago Santos, nitidamente, aos olhos do treinador Roger Machado, ele preenche a lacuna que ele precisa. Ao ver aos olhos do Roger, ele precisa de um primeiro volante que fique mais plantado, um primeiro volante que dê cobertura à zaga, e o segundo volante que seja o cara de maior saída, que até então era o jogador Bitelo, que nesse 3-5-2 ainda está se adaptando, ainda tem muito mais, né? Não está jogando aquele mesmo futebol envolvente que estava jogando no início da temporada, também porque as equipes começaram a marcar, principalmente depois quando o Roger falou que ele era o camisa 10 do Grêmio, que ele era o cara articulador. Então a gente vê já uma dificuldade já porque ele já vem sendo bem marcado. Com o próprio Thiago Santos jogando nesse esquema de 3-5-2, facilitou, né? Porque o Thiago Santos até ele sai mais do que o próprio Bitelo. O Bitelo, ao meu ver, tem sido um cara assim, um roubador de bolas assim muito bem, surpreendentemente assim um cara que como tem um físico muito bom e também uma leitura tática boa de jogo, ele vem bem nessa questão de marcação. Mas é claro que, tecnicamente, como a gente espera muito dele, ele não está tão bem. Mas ele casou ali, até o momento, com o Thiago Santos. Mas também lembrando, quando jogou Vidia Sante e o próprio Bitelo contra o Vila Nova, esse sistema funcionou. O Bitelo ficou mais marcador. E o Vidia Sante, que é um box do box, é um cara que pisa dentro da área, consegue fazer jogadas, criou duas jogadas. Uma delas foi um gol impedimento ali que o Diego Souza colocou para dentro e o árbitro acabou dando impedimento, e a outra, a bola saiu pela linha de fundo ali, tirando um escanteio, que quase também foi um baita perigo de lance do Grêmio. Então a gente vê que o Grêmio consegue ser um construtor, não necessariamente não precisa de Thiago Santos. Só que aí que está o ponto, o X da questão. O Roger nitidamente aos poucos vai implementando o Thiago Santos na equipe,
para ele não sair mais. E pela última entrevista, ele deixou bem claro que o Thiago Santos tem muita chance de permanecer como titular. É claro que já visando o jogo de sábado contra a equipe do Náutico, que inclusive mudou de casa, né? Não vai nem jogar na Arena Pernambuco e nem também nos Aflitos, vai jogar na Arena Pantanal, na Amazônia, né? Vai jogar na Arena Pantanal. E aí o jogo será um jogo sem torcida, né? A maioria dos torcedores que nós vamos ver será de torcedores gremistas, né? Porque o Grêmio tem torcida em tudo que é lugar e tudo que é canto aí do Brasil e do mundo. Mas a questão principal é essa daí, Thiago Santos ganhando muita moral, mas muita moral mesmo com o Roger. A gente também tendo um pouco de paciência com o Thiago Santos, porque ele vem bem, ele vem jogando bem, ele está nos ajudando. Só que o problema é que o Roger, nitidamente, nos planos do Roger, em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, eu não tenho dúvida que Thiago Santos será titular ao lado do Vidiaçante. E o que mais? Chegando o Lucas Leiva será o dono da posição na camisa 5, e ele vê no Thiago Santos o cara que pode ser o companheiro também do Lucas Silva, do Lucas Leiva e do Vidiaçante, talvez até voltando para o triplé de volantes, porque o Grêmio ainda não encontrou um camisa 10, está no mercado. Depois em outro vídeo a gente vai falar sobre os possíveis negócios que o Grêmio pode estar fazendo na meia cancha tricolor. Mas o Thiago Santos ganha muitos pontos e é muita gente para poucas vagas, então certamente quem irá sobrar, se tiver uma disputa, será o Bitelo. Aos olhos do nosso treinador Roger Machado, eu acho que é um erro ele vê o Thiago Santos como um titular absoluto. E aí ele vai fazer toda essa logística para o Vidiaçante poder jogar, né? O Vidiaçante queria descansar. Vai jogar ao lado do Thiago Santos, já na ideia do Roger, nesses próximos jogos, Vidiaçante e o Thiago Santos não saindo do jogo, não saindo do time titular. E aí Bitelo passa a jogar por enquanto na extrema direita, onde jogou o Janderson. Por enquanto, o Bitelo fará aquela mesma ponta direita que fazia por muito tempo o Ramiro, que em uma temporada e meia fez com muita qualidade, inclusive que fez o Grêmio ser tricampeão da América, quando jogava na ponta direita, né? No caso, o Roger gosta sempre de um lateral mais apoiador, um lateral mais defensivo, um ponta esquerda mais apoiador e o ponta direita, um cara que se junta ao meio de campo para fechar o quarteto ali. Então o Grêmio jogaria num 3-4-3 com o Bitelo na direita, a princípio nesse jogo de sábado. Mas os próximos jogos, o que me parece muito, voltando o Campaz ali, que vai dançar o Bitelinho. O Bitelinho eu acho que vai acabar dançando, porque aos olhos do nosso treinador, Thiago Santos é um cara intocável. Me preocupa demais isso daí, me preocupa muito. Uma coisa é colocar o Thiago Santos, ele ser um jogador que possa suprir uma necessidade no momento que não tem o titular. Outra coisa é ele ser quase escanteado, quase emprestado, e agora o Thiago Santos virá de novo a solução. Lembrando que o Thiago Santos, no ano passado, nos ajudou a nos rebaixar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente elogia demais um jogador que a gente sabe que é limitadíssimo, e quando a gente tira de campo um guri jovem que tem muito talento, que é um dos grandes responsáveis pelo esse um pouquinho melhor de futebol do Grêmio. Então a gente fica de olho. Muito obrigado, sou o Rafael, do canal Rafael Tricolor. Vou ficando por aqui. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Eu quero saber os comentários aqui, eu quero saber o comentário de vocês, eu quero saber sobre o que vocês acham. Se vocês têm essa mesma ideia, se vocês conseguiram também absorver das últimas palavras do nosso treinador Roger Machado, que talvez o Thiago Santos esteja ganhando pontinhos a mais com ele, e num futuro não tão breve o Bitelo vai sobrar, porque a vaga de segundo volante, de primeiro volante ali ao lado de Lucas Leiva, ou também com o Vidiaçante, deva ser realmente o Thiago Santos. Quero saber teu comentário, te inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, fui!
Nós odeia o time do Inter e a Popular também. Nós odeia o time do Inter e a Popular